Presidente Thomas Jefferson. Cristóvão Colombo. Cruzadas na Idade Média. O que eles têm em comum? Eles vivenciaram ou acreditavam na possibilidade de encontros com extraterrestres. O fato é que há muitas descrições de vários cronistas falando de estranhas nuvens no céu que tinham um brilho vermelho. Colombo, na sua primeira viagem, registrou que viu um objeto brilhante saindo da água e entrando na atmosfera. Seres extraterrestres podem ter sido responsáveis por inundações bíblicas, pragas medievais e até mesmo antigos ataques nucleares. Visitas ocorrem desde a pré-história até os dias de hoje. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade, será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas? Algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E qual era a sua missão? Quem esteve lá? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do passado, a série. Encontros imediatos. Alamogordo, Novo México. White Sands, 16 de julho de 1945. No início da manhã, diversos militares e cientistas americanos se reuniram para acompanhar uma nova e poderosa arma que seria testada. Alguns acreditavam que o dispositivo seria um fracasso completo, outros que poderia destruir todo o estado do Novo México. Como precaução, as estações de visualização foram posicionadas a 20 quilômetros de distância. Precisamente às 5 horas, 29 minutos e 45 segundos, a primeira bomba atômica foi detonada. 3, 2, 1... Foco! A explosão emitiu uma bola de fogo com mais de 180 metros de largura e produziu uma explosão equivalente a 20 mil toneladas de TNT. A nuvem de cogumelo subiu a mais de 10 quilômetros de altura e as reverberações podiam ser sentidas por quase 160 quilômetros. O mundo tinha uma nova arma que era tão terrível que até mesmo seu criador, o Dr. Robert Oppenheimer, ficou chocado e abalado. Algumas pessoas riram. Algumas pessoas gritaram. A maioria ficou em silêncio. Pela primeira vez na história, a Terra havia sido agredida por uma arma de poder incrível feita pelo homem. Mas e se isso já tivesse acontecido antes? E se uma explosão de maior força e poder de destruição já tivesse moldado a história da Terra? Algumas pessoas sugerem, com base em uma série de evidências, que já pode ter havido uma guerra atômica com bombas e explosões atômicas num passado muito distante. A guerra atômica entre civilizações antigas pode parecer uma história de ficção científica, mas descrições de ocorrências semelhantes podem ser encontradas no texto que o próprio Dr. Oppenheimer citou após o teste nuclear no Novo México. Lembrei-me de uma frase do texto sagrado hindu, Bhagavad Gita. Agora eu me tornei a morte, o destruidor dos mundos. Parte de uma antiga escritura hindu conhecida como Mahabharata, o Bhagavad Gita, foi escrita entre os séculos 5 e 2 a.C. Dr.
texto, formado por mais de 100 mil versos, contém histórias sobre o antigo Império de Rama, que supostamente existiu há 12 mil anos, ou de 5 mil anos antes da primeira civilização conhecida na Mesopotâmia. Os épicos indianos antigos parecem as ficções científicas modernas, mas têm milhares de anos de idade. Eles descrevem carruagens voadoras e deuses que possuíam incríveis capacidades tecnológicas e armas extraordinárias usadas em batalhas épicas. Eles tinham o que se chamava arma Brahma. Muitas pessoas foram chamuscadas, queimadas e derretidas pela arma Brahma. Defensores da teoria dos antigos astronautas acreditam que a arma Brahma era um dispositivo nuclear, porque as descrições de seus efeitos mortais são semelhantes aos efeitos da exposição à radiação intensa. Mas essa teoria é descartada pela ciência convencional. Não há evidência de que uma bomba nuclear foi descrita no Mahabharata ou no Bhagavad Gita. Ele descreve uma batalha. Em batalhas existem explosões, grandes explosões. Uma coisa é sugerir que as batalhas têm explosões, mas não é realmente o que estamos analisando. É preciso estudar o contexto geral. Uma referência que temos, por exemplo, fala de explosões que eram mais brilhantes do que 1000 sóis. E quando essas explosões ocorriam, os sóis criavam árvores no ar que estavam em chamas e havia uma destruição em massa. Após as explosões, os sobreviventes começavam a perder os cabelos e as unhas caíam. Ora, aí temos uma referência ao envenenamento por radiação, à precipitação nuclear, e esses textos têm milhares de anos. Mas se o Mahabharata é baseado em fatos, os arqueólogos não encontraram evidências físicas ou radiológicas? Para defensores da teoria dos antigos astronautas, isso aconteceu. Vale do Indo, sul do Paquistão. Em 1922, um oficial com um grupo de pesquisa indiana arqueológica descobriu as ruínas de uma antiga cidade conhecida como Mohenjo-Daro. De acordo com os arqueólogos, a cidade, cujo nome significa Colina dos Mortos, prosperou entre 2600 e 1900 a.C. No entanto, cientistas no Paquistão sugeriram que Mohenjo-Daro é muito mais antiga. Os arqueólogos acreditam que a cidade foi abandonada como resultado das mudanças climáticas ou possivelmente da diminuição no comércio. Mas quando as ruínas de Mohenjo-Daro foram descobertas nos anos 20, 44 esqueletos foram encontrados de bruços, na rua, muitos de mãos dadas. Seus rostos e o posicionamento do corpo sugeriam que haviam sofrido uma morte súbita e violenta. Uma cultura, um povo foi literalmente morto na rua. Os arqueólogos encontraram restos humanos. Algo importante aconteceu com essas pessoas. O que de fato aconteceu ao povo de Mohenjo-Daro? Por que há evidências de que animais selvagens evitaram se alimentar de seus restos? E por que, mesmo após milhares de anos, seus ossos não se deterioraram? Em certas áreas do local, encontramos níveis de radiação maiores. E existe radiação por toda parte. Mas quando encontramos altos níveis de radiação em certas regiões do mundo, surge a pergunta: por quê? É possível que Mohenjo-Daro seja uma das cidades mencionadas no Bhagavad Gita? O
Uma cidade que sofreu o equivalente a um súbito ataque atômico. No livro Atomic Destruction in 2000 BC, o pesquisador britânico David Davenport afirmou ter encontrado um epicentro com 50 metros de largura em Mohenjo-Daro, onde tudo parece ter sido fundido através de um processo de transformação conhecido como vitrificação. A vitrificação é um processo em que pedras comuns são derretidas a um estado de magma e depois elas endurecem de novo. Mas quando a pedra volta a endurecer, ela parece vidro. Em Mohenjo-Daro encontramos evidências de vitrificação, o que só poderia ter acontecido se o material fosse exposto ao calor extremo por algum tipo de explosão. Quando os arqueólogos britânicos, indianos e paquistaneses começaram a fazer escavações no deserto do Siam, nas fronteiras da Índia e do Paquistão, no final dos anos 40 e início dos anos 50, o que encontraram nessas cidades, Mohenjo-Daro, Harappa, Godiji, eram evidências arqueológicas que mostravam que aparentemente havia armas atômicas. Só que isso aconteceu em tempos antigos. Há outras evidências em partes da África e do Oriente Médio em que parece ter havido uma espécie de explosão atômica e que transformou a areia do deserto em vidro. E foi exatamente isso que aconteceu em Alamogordo, no Novo México, quando detonaram a primeira bomba atômica no deserto. As estranhas ruínas encontradas no Vale do Indo podem realmente conter evidências de uma antiga explosão atômica? Em caso afirmativo, de onde essas armas poderosas vieram? Quem as usava e por quê? Os textos antigos indianos dizem, eu vou citar, a certa altura, 3 cidades gigantes orbitavam a Terra. E essas cidades gigantes eram descritas como sendo feitas de metal reluzente e ferro. E num ponto, essas 3 cidades entraram em guerra umas com as outras. E é descrito como os deuses lançavam armas uns nos outros, destruindo as cidades que ficavam em chamas, fazendo chover fogo sobre a terra. Então, quando leio essas passagens, a pergunta que eu faço é: o que é que nossos ancestrais tentaram descrever aqui? E eu acho que era algum tipo de tecnologia que foi utilizada e nossos antepassados, mesmo sendo altamente inteligentes, eles entenderam os fundamentos por trás dessa tecnologia. Então a transformaram em algo divino, em algo sobrenatural, mas nunca foi divino, nunca foi sobrenatural. Se de fato Mahabharata descreve acontecimentos históricos, podemos encontrar relatos semelhantes em outros escritos antigos? Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, não precisamos procurar muito. Podemos ler o mesmo nas páginas da Bíblia Sagrada. Segundo uma das histórias contidas no livro do Gênesis, anjos foram enviados por Deus para destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa dos pecados de seus habitantes. Apenas um homem justo chamado Ló e sua família seriam poupados. Mas na fuga, a esposa de Ló ignorou a advertência dos anjos de não olhar para trás e, ao contemplar o horror e a devastação, ela foi transformada em uma estátua de sal. Se uma pessoa estiver em uma faixa de teste nuclear e testemunhar uma explosão nuclear, ela deve desviar a vista e não olhar diretamente para a explosão. E há uma descrição semelhante em um antigo texto bíblico, em que foram dadas instruções: o que quer que faça, não olhe para trás, porque senão você vai morrer. E com certeza, isso aconteceu com a mulher de Ló.
A história de Sodoma e Gomorra pode ser, na verdade, a descrição de uma explosão nuclear como a descrita no Mahabharata hindu? As histórias do Mahabharata e da Bíblia representam acontecimentos históricos reais. Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, a resposta é sim. E eles acreditam que os supostos anjos que causaram a devastação eram, na verdade, seres de outro planeta, visitantes alienígenas que possuíam um armamento avançado. Setembro de 2000. Mar Negro, Turquia. O arqueólogo marinho Robert Ballard e sua equipe de cientistas submarinos descobriram o que parece ser uma casa de fazenda 100 metros abaixo da superfície. Estimativas sugerem que a habitação submersa tem cerca de 7.500 anos. Ballard e outros estudiosos especularam que os níveis dos oceanos podem ter feito o mar Mediterrâneo jorrar através de uma represa natural, criando uma enchente tão grande que cobriu cerca de 150 mil quilômetros quadrados sob 150 metros de água. Mas além de encontrar as ruínas de uma antiga habitação, Ballard teria descoberto uma prova de que a história bíblica de Noé e o dilúvio é verdadeira. Essas aldeias não foram construídas debaixo d'água. Então, Ballard concluiu que o Mar Negro, como o conhecemos, só foi criado cerca de 8, 9 mil anos atrás. E é exatamente disso que se fala com a Arca de Noé e o dilúvio. É a mesma região onde a história se passou. Aliás, os arqueólogos sabem que na região do Mediterrâneo há mais de 200 cidades submersas conhecidas. Essas cidades também foram inundadas na mesma época em que o Mar Negro. Bíblia Sagrada. Também escrita no livro do Gênesis, a história de Noé nos conta que Deus viu que a maldade do homem era grande e decidiu destruir toda a criação. Somente Noé, sua família e os animais a bordo da arca foram autorizados a sobreviver e repovoar o planeta. Mas essa é toda a história. Noé foi escolhido apenas por sua virtude? Ou havia outro motivo que o levou a ser escolhido para salvar o planeta? Defensores da teoria dos antigos astronautas acreditam que a Bíblia não conta toda a história. No final dos anos 40 e início dos anos 50, uma série de textos antigos conhecidos como os manuscritos do Mar Morto foi descoberta em uma caverna localizada na atual Cisjordânia. Entre os escritos antigos há várias histórias não encontradas na Bíblia hebraica tradicional. Uma dessas histórias fala de Noé e de seu estranho e milagroso nascimento. Um dos pergaminhos do Mar Morto é chamado de pergaminho Lameque. E o que é Lameque? Lameque era um pastor. E um dia a esposa de Lameque estava grávida. E ele disse a ela: "Isso é impossível, eu não venho aqui há meses." Mas a esposa dele jurou: "Ninguém me tocou." Lameque não acreditou na esposa e procurou o pai, que era Matusalém. E Matusalém disse a Lameque: "Eu não posso te ajudar, não entendo. Acredito em sua esposa, que ninguém a tocou, e acredito em você. O que devo fazer?" Então Matusalém procurou seu pai, o avô de Lameque, chamado Enoque. E Enoque disse a Matusalém que os guardiões do céu tinham feito uma inseminação artificial no útero da esposa de Lameque e que o neto devia aceitar o filho, porque ele seria o pai de uma nova geração humana. E na Bíblia, esse é Noé. E se, como alguns teóricos acreditam, a história de Lameque for verdadeira e os guardiões do céu citados forem, na verdade, alienígenas? Isso quer dizer que Noé foi concebido por inseminação artificial? Uma experiência genética realizada por extraterrestres? E se for assim, qual foi a razão para o grande dilúvio? A razão do grande dilúvio. E
precisamos entender bem que a história nos diz que Noé vinha de gerações puras. O que significa isso? Por que o relato especifica que ele vinha de gerações puras? Segundo a Bíblia, Deus enviou o dilúvio por causa da maldade e da corrupção do homem. Mas os defensores da teoria dos antigos astronautas acreditam que o dilúvio pretendia livrar a Terra de imperfeições biológicas. Assim, Noé e sua família poderiam repovoar o planeta com uma espécie geneticamente superior. Parte da sociedade humana é geneticamente próxima do mundo animal. O que podemos fazer? Os seres humanos se espalharam pelo planeta. Então, eles resolveram matar todos com uma grande inundação para depois poderem recomeçar. Outro elemento familiar na história de Noé envolve os animais que foram levados a bordo da arca. Na Bíblia, Deus ordenou que Noé reunisse um casal de cada criatura viva: animais, aves e insetos. Mas muitos estudiosos bíblicos e teólogos concordam que tal tarefa teria sido física e biologicamente impossível. Poderia haver outra explicação mais científica? A história da Arca de Noé é muito improvável se pensarmos bem. São 2 animais de cada criatura no planeta Terra, num barco. Não só o barco teria que ser enorme, mas como ele iria reunir todos os animais e colocar dentro do barco? Então, é bem possível que a Arca de Noé, mais uma vez, seja uma tecnologia incompreendida. Ou seja, a Arca é um banco de DNA. Poderia ser alguma tecnologia reunindo todas as coisas vivas em uma espécie de banco de DNA? Isso faz sentido. É difícil de imaginar que isso tenha acontecido há tanto tempo, mas se aconteceu, seria necessário contar como se fosse uma história. E a história da Arca funciona. Talvez fosse um banco de DNA extraterrestre também. Os extraterrestres precisam de plantas, animais e minerais desse planeta também. Assim como quando chegarmos a Marte, usaremos o que encontrarmos naquele planeta. Então os extraterrestres vieram para cá e quiseram fazer isso também. E se sabiam que algum cataclismo se aproximava, eles também iam querer preservar alguns animais e algumas plantas. E iam criar o que acreditamos que seja a Arca de Noé. Um banco de DNA alienígena? Existe alguma evidência de que tal coisa é mesmo possível? Em 2008, na ilha do Ártico de Svalbard, uma abóbada foi construída para armazenar as sementes de centenas de milhares de plantas no caso de uma catástrofe global. Em outra parte, esforços semelhantes foram empregados para armazenar o DNA humano e animal. Isso é tecnologia de ponta ou simplesmente a história se repetindo? O projeto Frozen Ark é um programa que foi iniciado pelo Museu de História Natural de Londres. O que eles fizeram foi começar a armazenar o DNA de espécies ameaçadas para as gerações futuras, para a preservação. E até hoje, mais de 1000 espécies foram preservadas em pequenos frascos. E então, a pergunta que se faz é: será que é possível que a Arca de Noé não fosse necessariamente um barco feito de madeira? Mas e se a Arca de Noé fosse uma instalação de armazenamento de DNA que foi utilizada para preservar todas as espécies no planeta Terra? Se cada espécie pode ser mantida em um pequeno frasco assim, tudo fica muito lógico. E, de novo, temos que analisar do ponto de vista do que os nossos antepassados tentavam descrever o que eles testemunharam. Alienígenas fazendo inseminação artificial em seres humanos. Antigos bancos de DNA. Tais ideias realmente ajudam a compreender a Bíblia.
possível que os extraterrestres tenham influenciado o desenvolvimento da humanidade? Muitos afirmam que as evidências podem ser encontradas em lugares surpreendentes. Para aqueles que acreditam que encontros imediatos com seres extraterrestres ajudaram a moldar a história da Terra, é importante lembrar que não é só a história antiga que tem sido tão influenciada. Houve centenas de relatos verossímeis de criaturas estranhas, avistamentos de OVNIs e outros fenômenos que ocorreram até mesmo na Idade das Trevas. Houve avistamentos do mundo todo durante a Idade Média. Há histórias que vão desde a Escócia, a Inglaterra, a Itália, até as Cruzadas. E as Cruzadas aconteceram há centenas de anos. E há certos pontos da batalha, em alguns casos da Turquia e de Jerusalém, em que há imagens. Há muitas descrições de vários cronistas falando de estranhas nuvens no céu que tinham um brilho vermelho. E uma imagem estranha saindo de uma nuvem no céu. Por que dizemos que isso é um OVNI? Porque, tradicionalmente, os OVNIs se disfarçam, formando uma nuvem em torno de si. E é essa nuvem que atravessa os céus como se fosse uma capa de invisibilidade. Em uma obra histórica do século XIII chamado Odem-Beralha, Gervase de Tilbury fala de uma aeronave que sobrevoou Bristol, na Inglaterra, e pousou na torre da igreja. Ele utiliza especificamente o termo âncora. Não sabemos que tipo de âncora é. Mas uma criatura, um homem, saiu dessa aeronave e tentou soltar a âncora da torre. E as pessoas da aldeia começaram a apedrejá-lo, pensando que era uma espécie de demônio. Mas para os defensores da teoria dos antigos astronautas, evidências da presença alienígena durante a Idade Média não são encontradas apenas na literatura. Ao longo de toda a Idade Média, existem quadros magníficos. E em certas áreas da pintura, há o que parece ser OVNIs. Eles estão sempre flutuando no céu, geralmente acima da Virgem Maria ou de Jesus no crucifixo. Em alguma parte, há cenários que retratam o que parecem ser OVNIs. Em uma pintura muito interessante, Jesus está sentado nas nuvens ao lado de, entre aspas, Deus. E eles seguram antenas do que parece ser um satélite. Os teólogos dizem que aqui é retratada apenas a Terra. Mas por que a Terra teria duas antenas? E por que ela seria redonda? Afinal, o ponto de vista dominante na época era de que a Terra era plana. Essa é uma imagem da crucificação datada por volta de 1350 de Kosovo. Aqui vemos supostos veículos com pessoas pilotando-os enquanto observavam a crucificação. Seria uma tentativa por parte do artista de transmitir uma tradição. É claro que ele não estava lá. Pode ser uma tradição? Pode ser o reflexo de um folclore? Possivelmente. Na Idade Média, as pessoas representavam demônios e anjos com muita frequência em obras de arte. Eles não retratavam o que hoje consideramos alienígenas, especificamente. Mas os anjos são criaturas celestiais que vêm de fora da nossa esfera, não são? Os artistas medievais incluíram criaturas estranhas e espaçonaves em suas pinturas porque era o que viam na vida real. Ou estavam tentando comunicar a crença de que os eventos milagrosos do Novo Testamento possuíam origens de outro mundo.
A pintura mais famosa em que consigo pensar retrata um OVNI com um feixe de laser e foi feita por Crivelli em 1486. A Anunciação de Maria. Na arte medieval, na Anunciação, quando Maria fica sabendo que vai ter um filho, mas continuará a ser virgem, quando os anjos lhe dizem isso, sobre a cabeça de Maria há uma cápsula espacial. Mas o que um OVNI ou uma cápsula espacial fazia sobre Maria? Talvez o artista tenha visto isso e tenha pintado para apresentar sua própria visão de um OVNI. A anunciação da Bíblia e o mistério da salvação de que pode haver um nascimento virgem. Segundo alguns teóricos, as formas de OVNI encontradas em pinturas medievais não são a única evidência da presença alienígena na época. Em seu livro The Gods of Eden, o autor William Branly cita diários e outras publicações europeias que relatam objetos voadores em forma de charuto, emitindo vapores nocivos. Os primeiros relatos desse tipo começaram em meados do século XIV e corresponde ao surto da pior epidemia na história humana, a Peste Negra. A peste negra no século XIV, muitos disseram que foi causada por um vírus de roedor picado por pulgas, e essa doença dizimou mais de 75 milhões de pessoas no planeta na época. Mas há uma teoria de um homem chamado William Bramley que afirma que a peste negra foi criada por ETs e que eles queriam erradicar os seres humanos por algum motivo terrível. Sabemos que a praga pode ser transmitida por roedores, mas não havia muitos relatos de infestações de roedores na época, pelo menos não o suficiente para explicar a epidemia. Mas encontramos na literatura da época inúmeros relatos de luzes se movendo pelo céu, emitindo gases ou o que eles chamam de névoas. E esses relatos são encontrados na China, na Europa. Há relatos semelhantes da praga de Justiniano mais antigos e até pragas posteriores, como as epidemias de cólera. Encontramos histórias semelhantes de névoas que são a causa da peste. Temos armas assim na guerra biológica. Quanto ao motivo disso acontecer, eu não sei dizer, porque no fenômeno dos OVNIs vemos certos padrões consistentes, mas nem sempre entendemos o motivo. O historiador italiano Matteo Villani, que narrou e morreu por causa da peste negra no século XIV, escreveu sobre neblinas pestilentas relatadas por viajantes provenientes da Ásia. Ele até escreveu que as pessoas estavam convencidas de que podiam ver a praga avançando pelas ruas. Mas o que alguns teóricos acreditam ser a evidência mais forte do envolvimento alienígena são os inúmeros relatos de misteriosas criaturas encapuzadas que apareciam na periferia das aldeias pouco antes da praga surgir. Registros da época as descrevem como tendo faces terríveis e agitando longos objetos em forma de foice que dispensavam vapores nocivos. Essa é a imagem que hoje conhecemos como o Anjo da Morte. Essas criaturas de preto geralmente apareciam na periferia de uma cidade e carregavam objetos longos que pareciam foices. E essas criaturas começavam a percorrer os campos como se fossem cortar o trigo. Então, imediatamente houve o surto da peste. Embora os defensores da teoria dos antigos astronautas se dividam sobre a proposta de Branly de que alienígenas estavam por trás da praga, sua pesquisa, assim como as obras de arte da época, levou a uma conclusão importante. O que fica evidente é o fato de que as visitas ocorrem desde a pré-história até os dias de hoje. Não é como se os antigos astronautas surgissem há milhares de anos e de repente acontecesse algo em Roswell.
o fato, por si só, de que estas visitas estão acontecendo por todo esse tempo, por milhares de anos, é sensacional. Cilindros voadores que disseminavam a praga? Alienígenas vestidos de preto que queriam destruir o ser humano? Mesmo se for possível, por quê? E se for verdade, não continuaria a haver evidências de encontros mais imediatos? Encontros que ocorreriam muito mais perto de casa. Quando Colombo e seus homens pisaram no que para os europeus era o Novo Mundo, os povos indígenas nunca haviam encontrado ninguém como eles. A pele era pálida. Eles usavam roupas estranhas feitas de materiais brilhantes. Chegavam em navios enormes e tinham armas poderosas. Para os nativos, os visitantes estrangeiros eram alienígenas de um mundo distante. Seres poderosos que podiam muito bem ter sido enviados do céu. Colombo escreveu em seu diário que os habitantes saíram ansiosos para ver os navios e perguntaram se eles tinham vindo do céu. E apesar de Colombo e seus homens dizerem não, nós não viemos do céu, os índios continuavam dizendo uns para os outros: venham para a praia ver as pessoas que vieram do céu. Certamente é interessante se perguntar por que, em vez de pensar que eles tinham vindo de alguma outra parte do mar, achavam que vinham do céu. Mas a história vai mais longe. Poucos sabem que Colombo vivenciou um encontro alienígena que foi relatado em seu diário dias antes de chegar às margens do Novo Mundo. Por volta das 22 horas de 11 de outubro de 1492, o explorador estava no convés do Santa Maria quando viu um lampejo de luz a uma grande distância. Colombo escreveu: o almirante em pé sobre o tombadilho viu uma luz. Chamando Pedro Gutierrez, ele disse que tinha visto uma luz e lhe pediu que olhasse na mesma direção, o que Pedro fez e viu. O almirante avistou novamente uma ou duas vezes como se fosse a luz de uma vela, movendo-se para cima e para baixo. Chamando outro membro da tripulação, os dois observaram a luz desaparecer e reaparecer várias vezes. Ver luzes na água não é uma anomalia. Todos sabemos que certos tipos de vida subaquática emitem luzes, mas essa luz viajou junto com o navio. Colombo registrou que viu um objeto brilhante saindo da água e entrando na atmosfera. O que Colombo viu? Uma criatura marinha fosforescente? Uma alucinação? Ou era algo mais? Algo de outro mundo? O que os homens de Colombo viram? O que viram foi um objeto luminoso que, ao quebrar a superfície da água, virou um OVNI. Para pesquisadores de OVNIs como Bill Burns, o avistamento de Colombo é importante, não só por causa da época em que ocorreu, mas também porque o objeto foi visto saindo do mar, afastando assim a possibilidade de que o que vira era um cometa ou uma estrela cadente. O que é intrigante é que isso foi no que chamamos hoje de Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, especificamente próximo de Bimini, nas Bahamas, pode de fato ser, e vou me arriscar aqui, ser uma sede na colônia submersa. O OVNI entra na água e em seguida vai para o subterrâneo. Que posição melhor para monitorar a América do Sul, a América Central e o Egito do que o Caribe? Muitos acreditam que é possível que os OVNIs tenham estabelecido bases no fundo do mar. Até certo ponto, é verdade que sabemos mais sobre a Lua ou algumas partes do espaço do que sobre as partes mais profundas dos oceanos. Este evento é extremamente importante porque é o primeiro evento registrado no mundo que ilustra a aparência de um OVNI
como um objeto saindo da água. Se o avistamento de Colombo foi tão extraordinário, por que só encontramos esse registro no diário dele? Alguns acreditam que existe outro relato desse evento nos registros oficiais da Inquisição Espanhola. O ufólogo Maximilien de Lafayette alega que Pedro Gutierrez, que viajou com Colombo, o denunciou à Inquisição após ouvir Colombo descrever luzes no céu que se assemelhavam ao menorá judaico. Quando eles voltaram para a Espanha, Gutierrez procurou a terrível Inquisição, que era uma organização católica criada pelo Vaticano para perseguir e matar os infiéis. Os infiéis eram judeus, muçulmanos e cristãos que não eram católicos. A Inquisição o chamou para uma explicação, uma audiência. Você disse que viu um menorá. Por que você disse isso? Então, você é um judeu? E Colombo disse, eu não sou judeu. No depoimento, que é longo, encontramos mais detalhes meticulosos do que Colombo viu acima da água. O arquivo da Inquisição está no cofre do Vaticano. Boa sorte para quem tentar acessar os arquivos secretos do Vaticano à procura de um documento tão explosivo como este. Arquivos secretos da Inquisição Espanhola? OVNIs e avistamentos na época de Colombo? Absurdo. Talvez. Mas para os defensores da teoria dos antigos astronautas, esses encontros imediatos pré-coloniais são considerados eventos comuns. Para eles, isso oferece uma prova adicional de que não estamos sozinhos. Eles têm visões diversas do que nós chamaríamos de OVNIs hoje. Durante a descoberta e a conquista da América, Colombo não foi o único. Também aconteceu na viagem de Magalhães. Fernando Magalhães, o descobridor do Estreito, que circunnavegou o mundo depois de Colombo, também avistou. Marinheiros frequentemente avistam luzes estranhas tanto no céu quanto abaixo da superfície do oceano. Os céticos argumentam que o avistamento de Colombo, como muitos outros, era simplesmente um fenômeno natural. À noite há todos os tipos de coisas, como, por exemplo, bólides que são cometas enormes. E eles são espetaculares. É uma enorme luz brilhante cujo rastro forma um arco no céu. Mas há uma diferença. Um meteoro ou um bólide possuem características muito diferentes das dos OVNIs genuínos. Desde o século XIX, especula-se sobre o que poderia ter sido aquela luz. As explicações têm se centrado em torno da possibilidade de que pode ter sido uma luz ou uma tocha sendo transportada por um habitante de uma ilha. Só que eles estavam a mais de 50 quilômetros de qualquer terra, o que torna isso impossível. A outra possibilidade é que tenha sido um meteoro que viajou muito perto do horizonte e que o movimento do navio tenha feito a luz parecer que se movia para cima e para baixo. Mas e se a ciência convencional estiver errada e os defensores da teoria dos antigos astronautas estiverem certos? E se Colombo, Magalhães e os primeiros exploradores realmente viram evidências de criaturas extraterrestres visitando nosso planeta? O que isso diz sobre nosso passado, nossa história e nosso futuro? Alemanha, 14 de abril de 1561. Ao amanhecer, os cidadãos de Nuremberg acordaram com o que foi descrito por um panfleto de notícias local como um espetáculo muito assustador. Vários objetos estranhos foram vistos no céu, engajados no que parecia ser uma batalha aérea. Eles poderiam ter testemunhado um encontro imediato? Foi uma visão incrível, como se o sol estivesse nascendo.
e viram o que descreveram como objetos em forma de charuto, círculos no ar e cruzes voadoras. E de repente, essas formas começaram a emitir outras formas. As esferas e discos foram vistos por um longo tempo, enquanto aparentemente lutavam em uma batalha sobre a cidade. Na verdade, a batalha foi tão evidente que o povo de Nuremberg conseguia distinguir que lado estava vencendo. Alguns objetos eram vistos caindo no chão e desaparecendo numa nuvem de fumaça ou vapor. Outros objetos foram vistos voando e desaparecendo na direção do sol. Esse evento foi registrado em uma grande folha. E essa folha, no século XVI, era literalmente um jornal. E essa folha existe hoje em Zurique, na Suíça. A Biblioteca Central de Zurique, até hoje, mantém uma cópia não só da gravura que mostra o famoso avistamento de 1561 sobre Nuremberg, mas também uma xilogravura de 1566, mostrando um avistamento muito semelhante naquele ano em Basileia, na Suíça. O que é fascinante é que é um evento muito semelhante. As pessoas viram vários círculos no ar. Na verdade, uma proliferação de círculos. Não necessariamente interpretaram isso como uma batalha no ar, mas sim como uma espécie de sinal celeste. Os panfletos que foram distribuídos em Nuremberg e em Basileia 5 anos mais tarde aconselhavam as pessoas a se arrependerem de seus pecados e interpretavam esses eventos extraordinários como sinais divinos. Nos tempos antigos, tudo que era paranormal, extra, enfim, ordinário, pertencia ao reino da divindade, dos deuses. Deus está fazendo isso, Deus está nos castigando, Deus está nos abençoando. Arrependam-se, vão para a igreja. É interessante ler a descrição de Nuremberg, porque foi escrita com a iconografia religiosa em mente. Fala-se de cruzes vistas no céu no dia anterior, durante o avistamento. Agora, o que podemos pensar como uma fuselagem com asas pode ter aparecido como uma cruz para pessoas que viam o simbolismo religioso constantemente na vida cotidiana. É difícil imaginar como seria a aparência dessas coisas hoje em dia, mas é possível que se aparecessem no céu hoje as descrevêssemos de forma bem diferente. O povo de Nuremberg pode realmente ter testemunhado uma batalha entre facções alienígenas. Um evento estranhamente semelhante ao descrito no Bhagavad Gita mais de 3.000 anos antes. E se não, o que mais poderia explicar os relatos vividos de globos luminosos e cruzes vermelhas aparecendo no céu? Durante a Idade Média, visões de acontecimentos estranhos muitas vezes eram atribuídas a Deus ou ao sobrenatural. Mas no movimento conhecido como o período moderno do século XVII, as pessoas começaram a recorrer cada vez mais à ciência e às estrelas, atrás de respostas. Com a invenção do telescópio refrator em 1608, haveria mais pessoas estudando as estrelas do que nunca. Ironicamente, o primeiro relato de uma testemunha de OVNI através deste novo dispositivo veio do ministro puritano mais conhecido da América colonial, Cotton Mather. Houve um avistamento incrível pelo famoso pregador Cotton Mather, da Nova Inglaterra. Cotton Mather disse que estava olhando a Lua através de um telescópio e ele viu uma luz voando sobre a superfície da Lua. Ora, e como isso foi registrado por ninguém menos que a NASA? E as pessoas podem encontrar um relatório da NASA sobre anomalias lunares de mais de 500 anos. E ler sobre o avistamento de Cotton Mather de um OVNI sobre a superfície da Lua. Há um grande número de fenômenos atmosféricos naturais que podem aparecer como luzes brilhantes no céu noturno. Certamente, os meteoros são uma possibilidade. Até mesmo certos tipos de fenômenos terrestres se materializam como bolas de luz que, vistos de longe, podem parecer uma estrela. E é incrivelmente difícil calcular a distância de uma fonte pontual de luz durante a noite.
Então ele pode ter pensado que estava na superfície da Lua ou a centenas de quilômetros de distância, quando na realidade podia estar bem perto de onde ele estava. Embora seja incerto o que Cotton Mather viu, os defensores da teoria dos antigos astronautas acreditam que é importante que uma proeminente figura religiosa tenha relatado tal avistamento não como uma visão de Deus, mas como um evento astronômico. Eles veem isso como um sinal não só da autenticidade do avistamento, mas de que as opiniões sobre a possibilidade de vida extraterrestre começavam a mudar mesmo dentro da igreja cristã. Cotton Mather era conhecido como um pregador apocalíptico, mas há uma parte racional dele também. O que era o começo da Revolução Industrial. E nesse contexto, as pessoas recorriam à ciência, pensavam em máquinas e ponderavam que podia haver algo no espaço. Embora os avistamentos como o de Cotton Mather fossem raros no século XVIII, o crescente interesse em astronomia desencadeou um novo debate sobre uma teoria secular chamada a pluralidade dos mundos. A ideia de que poderia existir vida em outros lugares do universo. No final do século XVIII, a maioria das pessoas, pelo menos das pessoas educadas, estava convencida de que por todo o sistema solar havia vida inteligente. Em Júpiter, Marte, Saturno, todos eles tinham extraterrestres. Possivelmente, a Lua teria seres inteligentes. Uma vez eu fiz um registro dos principais intelectuais do século XVIII e mais da metade deles falava sobre vida extraterrestre em suas publicações. O famoso astrônomo do século XVIII, William Herschel, também defendia a teoria de que existia vida em outros planetas. Assim como Thomas Paine, um dos fundadores americanos, juntamente com muitos líderes religiosos da época. Pregadores falavam sobre extraterrestres como uma prova da bondade de Deus. A ideia é de que, se existe um Deus bom e benevolente, ele iria povoar todos os planetas e estrelas. Embora houvesse um debate aberto sobre a existência de vida extraterrestre no século XVIII, a discussão não se estendeu à ideia de que extraterrestres visitariam a Terra. Mas em 1731, uma série de avistamentos ocorreu por toda a Europa e foi tão irrefutável que essa possibilidade não podia mais ser ignorada. Nos modernos avistamentos de OVNIs, as divulgações sobre OVNIs são instantâneas. Está em toda a internet. Mas e os avistamentos do século XVIII ou do Renascimento? Eis uma coisa incrível. Em 1731, em Kilkenny, Irlanda, houve um avistamento de um objeto luminoso saindo de uma nuvem vermelha. Esse mesmo avistamento foi relatado por uma semana no resto da Europa, em particular na Romênia e Europa Oriental. E eram duas regiões que não se comunicavam. Os jornais não trocavam informações, eles não falavam a mesma língua, não havia rádio, não havia televisão. No entanto, um OVNI foi visto atravessando o mar da Irlanda, entrando na Europa, chegando à Europa Oriental e se dirigindo à Ásia. E ele foi visto em diversos lugares durante o percurso, e eram observações independentes consistentes. Esses relatos quase idênticos de um estranho objeto atravessando o céu podem ser mera coincidência? E se fosse uma nave alienígena? É possível que avistamentos anteriores simplesmente não tenham sido relatados porque foram interpretados como sinais de Deus. Na América colonial, a ideia de que alienígenas visitavam a Terra foi ganhando terreno. E no século XIX, essa teoria controversa chegaria até a Casa Branca. Os Estados Unidos declararam oficialmente sua independência da Grã-Bretanha em 1776.
E apenas 14 anos depois, um relato sobre o primeiro avistamento de OVNI na história americana apareceu nas revistas recém-publicadas de John Winthrop, o segundo governador da colônia da Baía de Massachusetts. Seus diários, que agora são conhecidos como a História da Nova Inglaterra, de 1630 a 1649, ainda são considerados o registro proeminente desse período na história americana. Quando os diários foram finalmente publicados em 1790, mais de 140 anos após a morte de Winthrop, continham um relato alarmante de um possível encontro imediato sobre o rio Muddy, em Boston. Uma noite, em março de 1639, James Averill, que é descrito como um homem sóbrio e discreto, e 2 de seus companheiros embarcaram em um pequeno barco no rio Mud, em Boston. À medida que remavam, viram uma luz muito brilhante pairando no céu. Enquanto observavam, a luz ficou mais forte e depois se contraiu no que eles descreveram como a figura de um porco. É bem difícil imaginar alguém relatando seriamente o avistamento de um porco voador incandescente. Não podemos deixar de imaginar se não estavam tendo dificuldades para descrever uma fuselagem oval com 4 trens de pouso de uma maneira que fizesse sentido no século XVII. Winthrop afirmou que o objeto passara rápido como uma flecha, movendo-se para frente e para trás, assim como para cima e para baixo por 3 horas. E quando ela finalmente desapareceu, os 3 passageiros no barco, que ficaram à deriva o tempo todo, ficaram surpresos ao se ver voltar ao ponto onde começaram a viagem. O que o Winthrop descreve em seu diário é certamente difícil de explicar. Sem dúvida, é difícil imaginar que por 2 ou 3 horas, os 3 homens no barco ficaram observando uma luz brilhante se movendo no céu de Boston. E parece quase inconcebível que o barco tenha sido levado de volta contra a corrente sem que eles percebessem. Esse tipo de fenômeno estranho e inexplicável agora está associado com o que chamamos de abdução alienígena. Nos casos de abdução, as pessoas dizem que tudo ao seu redor começou a ficar bem mais lento. E elas associam essa desaceleração a esse evento. E é o que chamamos de síndrome de abdução humana. Este evento no rio Muddy pode não ser somente o primeiro avistamento norte-americano, mas também o primeiro relato de uma abdução alienígena. Aqueles que acreditam que o relato dos diários de Winthrop foi mesmo um encontro imediato alienígena indicam a última linha de seu registro, que afirma que outras pessoas viram a mesma luz. Quando a história de Winthrop foi publicada em 1790, o debate sobre a possibilidade de vida extraterrestre estava mais aquecido do que nunca. Na verdade, a confirmação da existência de vida em outros planetas tornou-se tão controversa que um dos fundadores dos Estados Unidos, Thomas Paine, foi oficialmente exilado para a Europa. Thomas Paine entrou no debate sobre a vida extraterrestre de uma forma muito dramática. Era um inglês, mas um famoso patriota americano. Em 1793, Thomas Paine publicou um livro chamado The Age of Reason. E nesse livro, ele faz um dos ataques mais fortes já feitos sobre o cristianismo. Ele diz que quem conhece a astronomia moderna precisa acreditar em extraterrestres. A ideia de que Deus criou o universo inteiro indo de planeta em planeta, resgatando as pessoas, é simplesmente impossível de acreditar. Isso causou comoção e milhares de cópias do livro foram vendidas.
Em dezembro de 1793, Thomas Paine foi preso na França porque apoiava um partido político que não estava mais no poder. Quando o embaixador norte-americano se recusou a defendê-lo, Paine acreditou que George Washington o havia abandonado por causa de seus relatos que defendiam a vida extraterrestre e refutavam o cristianismo tradicional. Em 1802, ele foi convidado a voltar para os Estados Unidos pelo terceiro presidente, Thomas Jefferson. Jefferson era um intelectual e era considerado um gênio por muitos em seu tempo por sua habilidade como estadista e sua aptidão científica. Alguns acreditam que ele também era um defensor, junto com seus contemporâneos Ben Franklin e John Adams, no conceito da pluralidade de mundos. O conceito de pluralidade de mundos foi um conceito amplamente aceito no século XVIII. Pessoas como John Adams e Thomas Paine não viam a vida extraterrestre como uma possibilidade, mas sim como um fato que todos sabiam ser verdade. A nova racionalidade da ciência mudou o modo como esses fundadores falavam sobre religião. Em 1825, Thomas Jefferson contratou professores para a Universidade de Virgínia. E John Adams escreveu para ele e o aconselhou sobre como fazer a contratação. Ele disse: não contrate professores europeus. Se contratar professores europeus, é provável que acreditem no cristianismo. E essa é uma doutrina muito perigosa da qual devemos nos afastar. Outros fundadores também concordavam com este ponto de vista, que incluía a crença na existência de vida em outros planetas. Benjamin Franklin imaginava se havia deuses diferentes para cada sol que abrigasse vida inteligente. Muitos deles achavam óbvio haver seres inteligentes em todo o universo. E a noção de que Deus veio a este planeta como uma pessoa que foi perseguida era simplesmente ridícula. E eles rejeitaram essas crenças bastante tradicionais, o que foi uma coisa muito radical na época. Os fundadores americanos defendiam a noção de vida extraterrestre contra o cristianismo? É uma ideia revolucionária? Certamente, mas talvez não tão revolucionária para os primeiros habitantes do país, que muito antes já afirmavam terem conhecido visitantes do céu. Na região noroeste do Novo México encontra-se uma grande concentração de ruínas antigas, conhecida atualmente como Canyon. Construídos com blocos de granito e madeira entre 900 e 1150, os 15 principais complexos de Chaco Canyon contêm estruturas de 4 andares, com centenas de salas, que exigiram milhares de horas de construção. Até o século XIX, eram as maiores construções da América do Norte. Chaco Canyon era um centro de atividade para uma série de diferentes tribos indígenas de pueblos. Arqueólogos e antropólogos têm várias teorias sobre o que era isso. Mas o que eu estudei e o que eu posso dizer pelos cantos de nossa tribo e de outros pueblos é que este teria sido um grande centro para atividades tecnológicas e espirituais. Há muitos lugares ali que têm implicações diretas com o universo acima. Quando os arqueólogos escavaram as ruínas em 1896, ficaram maravilhados com sua precisão arquitetônica. Mas ainda mais surpreendente foi o fato de que muitas dessas estruturas antigas, como as encontradas no Egito, Inglaterra e América do Sul, sugeriam que os habitantes tinham um conhecimento sofisticado de astronomia. Foi encontrada uma série de dispositivos concebidos para acompanhar os eventos solares. Em Farhada Butte, que fica na entrada do cânion, 3 placas gigantes de pedra estão posicionadas perto de 2 petróglifos espirais, gravados em uma parede do penhasco. Durante o solstício e o equinócio, essas rochas deixam o sol passar formando pontos de luz em diferentes áreas dos petróglifos.
Mas por que os primeiros nativos americanos passaram tanto tempo construindo as estruturas de Chaco Canyon ao longo de alinhamentos astronômicos tão precisos? E por que construí-los em uma área tão desolada do país? É um desses locais que apresenta tantas perguntas e que a ciência está apenas começando a explicar. Mas, na verdade, há mais perguntas do que respostas agora a respeito de Chaco Canyon. Em seu livro de 2006, The Orion Zone, o astrônomo arqueológico Gary David propôs que a distribuição geográfica das ruínas Hope na região sudoeste americana espelhava precisamente os padrões de estrelas de várias constelações. Quando analisou onde os maiores centros cerimoniais dos pueblos ancestrais estão localizados, ao mapeá-los, Gary David identificou uma representação das constelações. Especificamente Orion, que é muito importante. O cinturão de Orion aponta para a estrela mais brilhante do céu, Sirius. Analisando as mesas Hope como as estrelas do cinturão de Orion, elas também apontam para um local importante, Chaco Canyon. Mas por que Orion? Pode ser apenas uma coincidência que esse padrão de constelação seja encontrado em outros locais importantes do mundo? E sempre com o cinturão apontando para um lugar de importância. Defensores da teoria de antigos astronautas descobriram que a constelação de Orion se alinha com os complexos maias da Rua dos Mortos, na cidade do México. E aqui os pontos do cinturão de Orion apontam para Cholula, a maior pirâmide do mundo. Eles também encontraram Orion nas pirâmides de Gizé, no Egito, em que o cinturão aponta para Heliópolis, um lugar de culto para os antigos egípcios. O que sabemos sobre o cinturão de Orion é que é um tema recorrente na mitologia maia. E também é um tema recorrente na mitologia egípcia. O cinturão de Orion e as estrelas em torno dela eram vistas como o centro da criação, onde tudo começou. E provavelmente não é coincidência que os Hopi vissem o lugar em que viviam como o centro do mundo. São povos antigos. Tudo que tinham para guiá-los eram as estrelas. Então eles acreditavam, como os astrólogos acreditam hoje, que as estrelas tinham certos poderes sobre o que acontecia no planeta Terra. De acordo com suas lendas, os Hopi acreditam na existência de 3 mundos que precedem o mundo em que vivemos. Cada um desses mundos foi exterminado quando guardiões do céu chamaram o Criador para lhe dizer que sua maior criação, os seres humanos, não vivia mais de acordo com seus planos. Os guardiões lhe pediram que enviasse uma advertência através do eixo do planeta, uma vibração forte o suficiente para alterar o equilíbrio do planeta. É possível que as estruturas de Chaco Canyon tenham sido construídas ao longo de alinhamentos celestes para que os Hopi pudessem prever os períodos de devastação e renovação da Terra. Os guardiões do céu os trouxeram aqui para que pudessem acompanhar a posição do Sol? Por que aquele povo se estabeleceu naquele local? Não foi algo que fizeram por conta própria. Não havia água corrente lá, não havia motivo para viver lá, não havia boa terra. Fizeram isso porque os guardiões ordenaram que fizessem isso. Durante os solstícios de verão e inverno e nos equinócios de primavera e outono, o povo de Chaco Canyon podia aferir o equilíbrio da Terra, observando o caminho dos punhais de sol em Farhada Butte. Se os punhais não passassem pelos petróglifos no mesmo ponto que no ano anterior, eles saberiam que a Terra estava fora de equilíbrio. E como a Terra só perdia o equilíbrio no final dos últimos 3 mundos, isso poderia significar que o fim se aproximava mais uma vez? Cientistas da NASA determinaram que o terremoto que atingiu o Chile em 27 de fevereiro de 2010 deslocou o eixo da Terra em 8 centímetros. O povo dos pueblos ancestrais teria visto isso como um sinal dos guardiões superiores?
Será que isso se refletiu em Chaco Canyon, nos punhais de sol, na época do solstício? Será que os índios estavam observando? É o que os Hopi chamam de Koyaanisqatsi. Estamos vivendo em Koyaanisqatsi nesse momento e temos uma vida que está fora de equilíbrio. Essas lendas nativo-americanas podem ser mais do que apenas um mito. É possível que essas histórias, juntamente com os textos antigos hindus e as histórias da Bíblia, descrevam visitas extraterrestres. Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, a resposta é sim. E a prova pode estar em uma pequena ilha desabitada na Nova Escócia, Canadá. Em 1795, 3 rapazes da Nova Escócia exploravam as proximidades de Oak Island, depois de testemunhar estranhas luzes verdes provenientes de sua costa no meio da noite. Quando chegaram à ilha, eles viram que havia um pequeno poço e eles acharam muito estranho, então eles começaram a cavar naquele exato ponto. E encontraram diferentes plataformas feitas de madeira, na maioria de carvalho. E quanto mais eles cavavam, também encontraram um tapete feito de fibra de coco e se depararam com uma placa de pedra com uma estranha inscrição. Uma coisa é muito clara: o Canadá não tem coqueiros. Então, o tapete feito de fibra de coco viera de onde? Essa é uma pergunta muito intrigante. Como todos aqueles níveis foram feitos? A escavação inicial foi interrompida a 9 metros de profundidade. Mas desde aquela época foram feitas várias tentativas de escavações profissionais e financiadas por várias pessoas, como John Wayne, Errol Flynn e até Franklin D. Roosevelt. Empresas de mineração e escavação cavaram múltiplos poços em torno daquele poço, com a esperança de chegar ou alcançar até o que está enterrado lá. Eles até tentaram escavar de lado, mas isso também não funcionou. Com base nas conclusões das escavações numerosas, o Poço Money contém uma série de plataformas de carvalho, começando a profundidade de 3 metros. Que se repetem a cada 3 metros, chegando a pelo menos 60 metros de profundidade. Entre essas plataformas, há placas de pedra não nativas da ilha e camadas de argila. Os esforços para atingir o fundo do poço eram tão perigosos que 6 pessoas morreram na tentativa. O subterrâneo é coberto com canais. Canais de inundações que levam água do mar para o sistema. Sempre que parece haver progressos, as cheias nos canais subterrâneos tornam as escavações impossíveis. O que sabemos é que, muitos séculos atrás, alguém construiu um gigantesco sistema hidráulico sob esta ilha. Não podem ter sido piratas. Tinha que ser alguém com grande conhecimento de arquitetura e hidráulica. Ainda não conseguimos acessar o que está lá embaixo por causa desse incrível sistema de inundação. Caçadores de tesouro jogaram tinta vermelha em um desses eixos e a tinta saiu de um lado da ilha e também do outro lado. Até 3 poços foram descobertos. Isso é bem engenhoso. Mas quem ou o que construiu este poço cheio de armadilhas? E talvez o mais importante seja o que está escondido no fundo do poço. Alguns especularam que podem ser as joias da coroa da Inglaterra, tesouros de piratas, saques de vikings e até mesmo os manuscritos originais de Shakespeare. Mas talvez a teoria mais audaciosa de todas
seja de que o poço é o esconderijo de um dos objetos mais sagrados do mundo. Existe a possibilidade de que a Arca da Aliança, com seu conteúdo, esteja escondida em Oak Island. A Arca da Aliança? O objeto mais sagrado de todo o cristianismo judaico? O baú de ouro que supostamente contém as tábuas em que o Deus dos Hebreus escreveu os 10 mandamentos. Por que essa relíquia religiosa seria colocada no fundo de um poço elaborado na região nordeste do Canadá? Alguns teóricos acreditam que a arca pode ter sido escondida por causa de seus poderes. Poderes de outro mundo. De acordo com a teoria dos antigos astronautas, a Arca da Aliança abrigava um dispositivo extraterrestre que foi entregue aos israelitas durante os 40 anos que vagaram pelo deserto. Nas descrições bíblicas, a arca se tornou uma arma. Ela subiu aos ares e atacou os inimigos de Israel. Quando os filisteus a capturaram, eles cometeram o erro de abri-la. Após isso, milhares de pessoas começaram a morrer repentinamente. A Bíblia afirma claramente que a causa da morte eram tumores cancerígenos. Isso é uma coisa muito misteriosa e intrigante. Que tipo de objeto poderia ter esses atributos quase maquinários e provocar mortes, como as intoxicações por radiação? Os poderes que a arca possui são tema de grande especulação, mas um mistério ainda maior é o que aconteceu com a arca e onde ela pode estar atualmente. Uma lenda diz que ela foi levada durante as cruzadas por um bando de guerreiros de elite, conhecidos como os Cavaleiros Templários. A suposta história de fachada é que eles estavam protegendo os peregrinos na rota entre a costa e Jerusalém, na Terra Santa. Mas não parece que faziam isso. Logo depois que foram descobertos, eles se apoderaram do monte do templo, em Jerusalém. E por muito tempo, por uns 80 ou 90 anos, eles se dedicaram ao que parecia ser uma expedição arqueológica no monte do templo. E eu tenho certeza de que estavam procurando a Arca da Aliança. A lenda afirma que os cavaleiros levaram a arca para a Escócia, onde formaram uma aliança com a poderosa família Sinclair. Alguns historiadores acreditam que William Sinclair pode ter levado a arca para Oak Island, na Nova Escócia, para protegê-la da invasão inglesa no século XV. Aqui, Sinclair e seus homens podem ter construído o que pode ser o cofre mais impenetrável que existe, o famoso Poço Money. Se for assim, onde estão as evidências? Nos anos 90, alguns cientistas conseguiram introduzir câmeras em um dos poços. Lá descobriram objetos estranhos que tinham uma forma tubular arredondada. O conteúdo do poço era diverso e a idade radiométrica variou de muito antiga a futurista. Isso é praticamente impossível, no entanto, há alguma chance de que esse efeito tenha sido causado por alguma atividade radioativa. É por isso que suspeitamos que um reator nuclear pudesse ter sido levado para lá e escondido dentro desse engenhoso sistema hidráulico, para ser mantido em segurança para sempre. O que significaria se a Arca da Aliança realmente fosse descoberta no fundo do Poço Money? Seria uma prova da intervenção alienígena. A prova que alguns teóricos aguardam. Se a Arca da Aliança fosse encontrada no fundo do Poço Money, bom, a história acabou. Talvez.
Mas uma pergunta ainda maior persiste. Por quê? A humanidade tem recebido a ajuda de seres de outros mundos, como alegam os defensores da teoria dos antigos astronautas. Ou havia uma intenção mais sinistra? Se a arca fosse descoberta, ela seria uma espécie de caixa de Pandora, que, uma vez aberta, revelaria mais sobre nossas origens do que nós jamais desejaríamos saber. No início do século XX, a Revolução Industrial sugeria que nada concebido pelo homem era impossível. Era possível passear pelo campo em carruagens sem cavalos, cruzar os mares em grandes transatlânticos, voar pelos céus em dirigíveis. Até a ideia de construir foguetes e voar até a Lua, Marte e além parecia ao nosso alcance. Foi a era de escritores de ficção científica como H.G. Wells e inventores como Einstein, Tesla, Edison e Ford. Em 1896, houve vários relatos de estranhas aeronaves pairando sobre diversas localidades do oeste americano. Coincidência ou consequência? Houve avistamentos ao longo da história. E, claro, houve um grande número durante o século XIX, mas foi só a partir de 1896 que existiram ondas de avistamentos. Milhares de pessoas em 1896 e 1897 viram dirigíveis fantasmas nos Estados Unidos. Sua origem nunca foi explicada. E esses relatos eram catalogados e discutidos em jornais. Houve avistamentos em 1896, 1897, 1898. Na verdade, sabemos pelos jornais da região sudoeste, que as pessoas viam aeronaves com asas. E os irmãos Wright só pilotaram um avião em 1903. Então, que aeronaves eram essas? E por um lado, as pessoas voavam em balões no século XIX. Então, eles não eram de alta tecnologia. E o que era alta tecnologia na época? Era a aplicação de um motor a gasolina em uma gôndola de balão. O mistério dos dirigíveis. Meu palpite é que, em alguns casos, eram apenas objetos voando. Por outro lado, também encontramos relatos de objetos que se moviam depressa demais para ser dirigíveis, e alguns eram brilhantes demais para serem os balões que faziam na época. A prevalência dos balões movidos por motores a gasolina no final da década de 1890, na virada do século, provavelmente abriu as mentes das pessoas para a possibilidade de que poderia haver objetos voadores não identificados. As pessoas começaram, para ser franco, a olhar para cima. Então pode-se dizer que a história moderna dos OVNIs começou com essas naves misteriosas dos anos 1890. Certamente parece possível, se acreditarmos que os avistamentos de dirigíveis eram naves extraterrestres e que talvez os alienígenas estivessem interessados na atividade humana da época por causa do rápido desenvolvimento da tecnologia. Algumas pessoas sugerem que os alienígenas interferem na vida dos seres humanos há milhares de anos. E, porque eles sempre estiveram aqui em momentos importantes da história da humanidade, eles introduziram vários tipos de tecnologia para estimular o desenvolvimento ao longo de uma determinada linha. Essa mesma presença alienígena que alguns acreditam visitar a Terra há séculos pode ser a responsável por nosso grande salto para a Idade Moderna. Ou o aumento de encontros imediatos com OVNIs que continuaram ao longo do século seguinte pode ser um sinal de que estávamos em perigo se fôssemos longe demais. Uma noção muito comum que temos hoje é que, à medida que nos desenvolvemos tecnologicamente, veremos um aumento nos fenômenos de OVNIs.
porque eles estão nos monitorando. Décadas atrás, vimos muita atividade OVNI em torno de bases aéreas, bases atômicas. E também OVNIs seguindo aviões e outras aeronaves. Eu diria que à medida que continuamos a nos desenvolver, continuaremos a ver um monitoramento por parte dos OVNIs. Especialmente enquanto continuarmos a ir para o espaço, continuarmos a ver mais atividade OVNI. Mas se é para o nosso benefício ou não, isso é difícil de dizer. Nossa história, a história dos seres humanos no planeta Terra, de que se nós mesmos somos alienígenas trazidos de outro planeta, ou se os alienígenas nos criaram, como dizem as histórias dos Anunnaki. Independentemente disso, pode ser que os seres humanos sejam direcionados a um determinado fim. No século XX, os habitantes do planeta Terra foram capazes de decolar e tocar as estrelas. Também fomos capazes de aproveitar o átomo. E usá-lo para infligir a mais mortal das devastações. Enviamos satélites para a órbita, aterrissamos na Lua e chegamos a Marte. Mas o que encontramos? Um universo estéril e vazio com planetas mortos? Ou algo mais? Em 1960, os cientistas já exploravam a questão de saber se estamos ou não sozinhos no universo. E apenas um punhado de cientistas realmente propôs a ideia de que, sim, existem outras civilizações por aí. Se avançarmos 50 anos, seria muito difícil encontrar um cientista hoje dizendo que estamos sozinhos no universo. O que vamos encontrar agora no século XXI vai ser uma redefinição. Toda a nossa história talvez tenha que ser revista sob o ponto de vista de inteligências não humanas. E o que mais existe lá fora, nesse universo incrível, do qual todos nós, seres humanos, somos uma parte. Talvez o início da era espacial tenha sido um sinal para o que ou quem existe no universo lá fora, de que séculos depois de escrever nas paredes das cavernas, construir templos e mapear o céu, os habitantes do planeta Terra finalmente estejam prontos para o seu regresso.